Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo aí da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Como prometido na última aula, vou fazer uma revisão com vocês para a avaliação que vai ser na quarta-feira que vem. Na última aula, que foi a de quarta-feira, é, a gente viu aí falamos sobre a questão da rede urbana e da hierarquia urbana. Para quem não assistiu essa aula, vou colocar os slides dessa aula no Classroom para vocês. É, mas a gente vai dar uma revisão aqui também em todas as aulas que a gente viu nesse bimestre e que vai cair na prova. Então, primeiramente, a avaliação, o conteúdo da avaliação de vocês é o livro da unidade 3, né? A unidade 3 não, desculpa. É o livro do terceiro bimestre e a unidade um e 2. A unidade um a urbanização e a unidade 2 a industrialização. Lembrando que a gente começou pela unidade 2, pela industrialização. Então vai cair alguma coisa de industrialização, eu vou colocar aqui para vocês, vou passar aqui para vocês. É, e também vai cair assuntos da urbanização, que é a unidade um. Tudo bem, galera? É, os slides que eu vou passar aqui vai ser os mesmos slides que eu dei para vocês nas aulas, então não precisa anotar nada, não precisa escrever nada. Vocês só dão uma olhada no slide, vai estar aí na referência a data para vocês conseguirem achar no caderno e estudarem pelo caderno e também pelo livro. Lembrando que essa revisão não é apenas uma ajuda para vocês estudarem, tá? Vocês têm que, vejam essa revisão, esse resumo que eu vou falar, mas também estudem pelo livro, pelas unidades do livro e pelo caderno, pelo que eu dei nas matérias nas semanas anteriores. Durante a avaliação, prestem bastante atenção na avaliação, nas perguntas. As perguntas vão ser de múltipla escolha, mas prestem bastante atenção, façam com calma e vocês podem consultar tanto o livro quanto o caderno de vocês, ok, galera? Então vamos começar. Iniciando pela matéria que eu dei no dia 12, vocês podem observar aí esse slide. Então vocês devem ter já copiado no caderno de vocês. Se vocês não tiverem esse slide, vai lá no Classroom, na parte de geografia, na parte da atividade, primeira atividade, que eu coloquei esse slide lá para vocês. Então, falando sobre a industrialização brasileira, primeiramente, industrializar, ter fábricas, quando as indústrias se tornam o setor dominante de uma economia. Eu não vou me alongar muito, vou fazer só uma revisão. No Brasil, esse processo de industrialização aconteceu recentemente. Recentemente o que? Do final do século XIX e início do século XX. Por que recente? Porque a primeira revolução industrial foi aí em 1740, 1750. Então só 300, 200 anos depois que o Brasil veio a se industrializar. Então a industrialização do Brasil começa aí no final do século XIX e início do século XX. E como que se deu esse impulso da industrialização do Brasil, início da industrialização do Brasil? Lembrando, gente, que aí o que vocês estão vendo no slide, a parte de vermelho que eu destaquei aí, são as partes mais importantes, as partes que eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora de estudar. Então, ok? Então, a industrialização do Brasil vai começar através de uma crise, que é a crise do café. A crise do café, a crise da economia cafeeira, em 1929. A partir da crise da economia cafeeira, os investidores, os cafeicultores, estavam procurando outro setor econômico para investir seu dinheiro. Não poderia mais investir no café, porque estava entrando numa crise mundial. Foi a crise de 29. Então, os investimentos dos cafeicultores passaram aí a financiar atividades urbanas, atividades nas cidades e principalmente atividades industriais.
A concentração das indústrias aconteceu na região sudeste, principalmente aí nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então eles foram os polos industriais. Por que lá? Porque lá estava localizada uma grande infraestrutura, né, de energia, ferrovia, portos. Naquele local, Rio de Janeiro e São Paulo tinham a proximidade do mercado consumidor, grande concentração de mão de obra. É, a, a Primeira Guerra Mundial teve aí foi um importante contexto que fez com que o Brasil deixasse de importar os produtos da Europa e passasse a incentivar a indústria no Brasil. E os incentivos políticos, né? Os incentivos de governadores, principalmente aí dois governadores, o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek, que incentivou a produção industrial, o aparecimento, o surgimento da industrialização brasileira. Então, teve aí a crise da economia cafeeira, a questão a infraestrutura local e o incentivo desses dois governadores, o incentivo político, incentivo governamental de Getúlio Vargas e Juscelino para o início da industrialização do Brasil. Até aí tudo bem? Então vamos continuar. Então, continuando a falar sobre a industrialização, aí já é na aula do dia 19 de agosto, sobre concentração industrial, né? Que é aonde está distribuído, como está distribuídas as indústrias pelo território brasileiro. Lembrando que a gente falou que as indústrias, o processo de industrialização do Brasil começa na região sudeste, começa no estado de Rio de Janeiro e São Paulo. Então lá vai ter uma grande concentração de indústria nessa região, na região sudeste. Vai gerar nessa região um grande número de empregos por causa de indústrias. Então vai começar a atrair as populações de outras regiões para aquela região, para a região do Sudeste, principalmente no estado de Rio de Janeiro e estado de São Paulo. E vai gerar nessas cidades, nesses estados, grandes centros populacionais, com serviços, grandes indústrias, grandes setores de serviço, de comércio, escola, hospitais, culturas profissionais nessa região. Então, por isso que se chama aí concentração industrial, ok? E aí, gente, falando agora de desconcentração industrial. Então, a gente falamos de concentração, onde as fábricas, as indústrias estão concentradas, a região. Até hoje, elas continuam concentradas na região sudeste. A região sudeste é a região com maior número de indústrias das regiões do Brasil. Porém, na década de 70, começou aí a ter uma desconcentração industrial. As indústrias passaram também a se localizar em outras regiões. Algumas delas saíram até da região sudeste e migraram para outras regiões, como por exemplo a região sul, região nordeste, foram migrando de região. Na década de 70 começou essa desconcentração. Lembrando que mesmo com a desconcentração, ainda a maior parte das indústrias estão na região sudeste. Então isso começou na década de 70, com incentivos fiscais, programas sociais de outras regiões para atrair as indústrias. E na década de 90, né, que eu coloquei os dois pontos principais de vermelho para a gente prestar mais atenção, na década de 90 houve uma nova desconcentração industrial. Isso porque houve um chamado de guerra fiscal, que os estados de outras regiões passaram a disputar entre si para ver quem atraía mais indústrias para o local nos estados. Ou seja, os governadores dos estados, os prefeitos das cidades, começou uma guerra, que é chamada de guerra fiscal, para atrair mais indústrias para o seu território. E aí eles ofereciam terreno, ofereciam isenção fiscal, e as indústrias gostavam disso, né, se beneficiavam por isso, porque tinha essa questão de
eles tinham que competir no mercado global, as indústrias, então eles necessitavam de locais onde eles pudessem ter maior lucro e gastar menos. O próprio estado, o próprio local, uma cidade ou estado onde essas indústrias se instalavam, começava também a ter uma competitividade no mercado global, começava a competir no mercado global e aí no ponto abaixo, aí na setinha abaixo, que não está de vermelho, eu devia ter colocado, quando as indústrias vão para procuram algum estado, alguma cidade para se instalarem, para instalar as suas fábricas, eles vão procurar um local que tenha uma mão de obra barata e uma mão de obra despolitizada, uma mão de obra menos politizada, ou seja, vão procurar uma mão de obra que saibam menos de seus direitos de trabalhadores, porque quanto mais essa mão de obra, essas pessoas, os trabalhadores, souberem menos de seus direitos como trabalhadores, vai ser mais fácil os donos das fábricas pagarem menos para esses trabalhadores, colocarem uma hora de trabalho maior, porque vai ser menos politizado, vai conhecer menos o seu direito. Então, isso é isso que a gente chama aí de uma desconcentração industrial e na década de 90, a partir de uma guerra fiscal. E aí, a partir daí, fecha a nossa revisão sobre a industrialização. Lembrando que foram 2 aulas de industrialização mesmo, essa do dia 12 e do dia 18, de concentração e desconcentração industrial. E próximo slide agora a gente vai falar sobre a questão da urbanização. Ok, gente? Então, vamos falar agora sobre a urbanização do Brasil. Eu repito porque que eu comecei com a industrialização do Brasil, mesmo sendo a unidade 2 do livro, porque foi a partir das indústrias que foi possível o Brasil se urbanizar. Então, a urbanização nada mais é do que o aumento da população do espaço urbano em relação à população rural, em relação à população que vive em fazenda, que vive em chácaras, que vive em sítios. Então, tem essa relação. Isso vai acontecer no Brasil mediante aí a um chamado êxodo rural. Durante a industrialização, durante os investimentos do Brasil nas cidades, por causa das indústrias, a população rural começa a deixar o campo, né? Começa a deixar as fazendas, começa a deixar as chácaras, os sítios que eles vivem, que eles trabalhavam, e migrar para a cidade, ou seja, a população do espaço urbano começa a aumentar. E quando a população do espaço urbano está aumentando, a gente chama isso de urbanização. E o país vai ser urbanizado quando a população urbana, quando a população da cidade, do espaço urbano, passa a ser maior que a população rural. Então, o que é esse espaço urbano? Lembrando que essa aula a gente viu no dia 2 de setembro, então, se eu não me engano, foi na semana passada. Fizemos 2 aulas de urbanização. A semana passada é para quem estiver vendo... foi semana passada. Vocês vão estar vendo esse vídeo ainda essa semana, porque semana que vem tem avaliação. Então, semana passada, no dia 2, falamos sobre o espaço urbano, que é o espaço das cidades, o espaço aí com justa posição de casas, edifícios, atividades, de práticas econômicas de comércio, serviços, indústrias, que é o setor econômico, que é o setor econômico do espaço urbano, diferentemente do espaço rural, que é um espaço agrário. Então esse que vai ser o espaço urbano. E aí a urbanização é isso, é o aumento da população do espaço urbano em relação à população rural. E se dá através da migração de pessoas saindo do campo e indo para as cidades. E agora falando também um pouco sobre os fatores que levaram o Brasil a se urbanizar, quais foram os fatores, qual foi a causa que fez essa urbanização do Brasil. Então a gente sabe que se eu falei que a indústria que foi a principal causa da industrialização, e se o processo de industrialização da concentração industrial começou na região sudeste,
principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, a urbanização também vai começar na região sudeste. Então, por causa dessa modernização econômica, modernização que eu falo por causa da industrialização, por causa da mecanização que vem através das indústrias, foi possível a urbanização. Então, começa aí o crescimento das cidades, da população das cidades na região sudeste. Vai ter, lógico, um impulso, um empurrãozinho, ou melhor, um empurrãozão das indústrias. A industrialização, as indústrias vai ser o principal fator para que essas pessoas saiam do campo e busquem as cidades como forma de sobrevivência. E tem outros fatores também, como concentração fundiária, que eu já falei com vocês, né? O campo começa a ser concentrado na mão de poucas famílias, então a maioria das pessoas não tem terra, então eles vão para a cidade. O campo também passa a ser modernizado, passa a ser mecanizado, o uso de máquinas no lugar de trabalhadores, ou seja, no lugar onde precisava de muitos trabalhadores, os trabalhadores agora estão desempregados, porque o campo precisa menos de mão de obra, e eles vão para a cidade. Há também nessa época, na década de 50, pós-década de 50, uma integração nacional. Essa integração nacional, construção de rodovias, que facilitou essa migração, a difusão dos valores urbanos nos meios de comunicação. Toda essa integração nacional faz parte de ações políticas, principalmente do Juscelino Kubitschek. Lembra que eu falei que na industrialização, o Juscelino e o Getúlio Vargas foram os principais governadores que incentivaram a indústria. E o Juscelino, com as ações políticas do Juscelino Kubitschek, essas ações, principalmente construção de rodovia, vai incentivar também a migração das pessoas para a cidade, vai facilitar, vai propagar a urbanização. E tem aí também na questão de, nas cidades, vai ter uma maior oferta de emprego, maior oferta de serviços, coisas que não estava tendo no campo, e começa esse êxodo rural, pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Até que vai chegar na década de 70, década de 60, metade da década de 60, o Brasil vai se tornar assim totalmente urbano. Ou seja, a partir da década de 60, a maior parte da população do Brasil vai estar vivendo no espaço urbano, vai estar vivendo nas cidades. E essa agora, esse slide foi da última aula que eu dei, falando sobre redes e hierarquias urbanas. A gente falou sobre o que é o espaço urbano, e aí a última aula que eu dei foi essa. Também não vou me alongar muito, porque a aula que eu dei foi eu já dei essa aula hoje, né? Que eu tô gravando o vídeo hoje para vocês, no dia 9 de setembro. Então, só para fazer agora uma revisão. O rede urbana, o que é a rede e hierarquia urbana? Rede urbana é quando a gente tem uma troca de mercadorias, de bens e de serviços entre uma cidade e outra. Essa troca pode ser material, mercadorias, bens, ou imaterial, que é o fluxo de informações. E essa troca de mercadorias que chamamos de rede urbana. Só que a rede urbana vai interligar várias cidades. Só que cada cidade que estão interligados por essa rede, pode ser a cidade dentro de um estado, dentro de um país, ou até cidade dentro de um continente, ou até cidades no mundo, elas têm um poder diferente de influência. Elas vão influenciar diferentemente o espaço onde as cidades onde elas se interligam. Então cada cidade tem um poder e tem um maior grau de influência. Isso que a gente chama de hierarquia urbana, quando as cidades, a hierarquia urbana é isso, é o grau diferente de influência que cada cidade vai ter uma para outra, né? E essa grau de influência vai vir através de sua importância econômica, que a cidade tem, importância política. Esse grau de influência vai se dar a partir das ofertas de equipamento públicos e de serviços que eles
que eles têm para a população, que eles colocam e que eles ofertam para a população. E a partir desses equipamentos públicos de serviço, a partir das suas infraestruturas, eles vão ter um grau maior, um grau de influência maior. Como, por exemplo, a metrópole nacional tem um grau de influência muito grande. A gente vai ver no próximo slide. Ok, gente? Então essa aí é a questão da hierarquia e da rede urbana. Como eu disse, a partir dessas hierarquias urbanas, do grau de influência, vai aparecer um termo chamado de metrópole. A metrópole, como por exemplo a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade com um elevado desenvolvimento urbano. Nessas cidades da metrópole vai se concentrar as principais atividades econômicas, atividades de emprego de uma região, e ela vai atrair um fluxo migratório de outras regiões para a sua cidade. Então o processo de metropolização é isso. Como uma cidade começa a ter um processo de metropolização, a cidade se transformar em uma metrópole, é porque ela começa a atrair as pessoas, um fluxo migratório maior de uma cidade, cidades que estão em volta dela, em torno dela, ela começa a atrair para si um fluxo de pessoas. Por que ela começa a atrair? Porque é naquela região, na cidade, que é uma metrópole, que vai estar maior oferta de emprego, maior atividades, maior infraestrutura, maior oferta de serviços públicos. Então, as pessoas que migram, vão buscar na metrópole isso, vão buscar uma maior colocação profissional, de estudo. Por isso que essa se chama a metrópole. E região metropolitana é o espaço aí da metrópole e das cidades que a metrópole polariza, que a metrópole que a metrópole chama para si. Isso que é a região metropolitana. Então a metrópole aí tem um forte poder de influência. Né? As metrópoles do Brasil, por exemplo, a metrópole do Brasil são cidades com forte poder de influência além das suas fronteiras estaduais. A metrópole tem sempre um poder de influência nacional. E aí temos São Paulo, um exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ok? Então essa aí que vai ser a metrópole. Vamos lá, calma que já está terminando, mas a gente precisa ver algumas coisinhas também, como por exemplo o conceito de megacidade, cidades globais. Eu sei que está fresco na cabeça de vocês, porque eu dei foi a última aula que eu dei, mas vamos fazer uma revisão aí desse conceito, megacidade e cidade global. Megacidade tem a ver com o número de população naquela cidade. Tem a ver com um aspecto quantitativo. É uma cidade muito grande em população. Não tem a ver com o território, o grau de influência, não. É uma cidade muito grande. Então, uma megacidade é uma cidade com um número de habitantes igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Quando uma cidade tem 10 milhões de habitantes ou mais, a gente pode dizer que essa cidade é uma mega cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, outras cidades em volta do mundo como Pequim, Xangai, Nova Delhi, Nova York, Tóquio, são mega cidades. E cidades globais têm a ver com a influência que essa cidade tem. Lembra que eu falei sobre a metrópole, que a metrópole ela tem uma influência nacional? Uma cidade global vai ser também uma metrópole mundial. É uma cidade que tem um grau de influência sobre outros centros urbanos. E sua área de influência não é só no seu país. Ela tem uma influência em torno do planeta todo. Então essa que vai ser que vai ser uma cidade global. Megacidade tem a ver com a população, número de população, 10 milhões de habitantes, e cidade global vai ser uma cidade que tem um grau de influência, uma metrópole mundial. Vai influenciar não só o seu país, mas vai influenciar o mundo todo. E para terminar,
a gente fala aí sobre os problemas urbanos, como no Brasil, por exemplo, as cidades cresceram de forma rápida e não foi planejado o seu crescimento, não teve nenhum planejamento, vai ter aí alguns problemas, como que os problemas urbanos que tem nas cidades por causa do crescimento rápido e não planejado durante todos esses anos que começou a urbanização. O aparecimento de favelas, né? Porque as pessoas que chegavam nas cidades não tinham como pagar para poder morar em casas, então eles tiveram que se arranjar, se arrumar, e aí foi começando a aparecer as favelas. Também a gente pode colocar aí a questão da ausência de política habitacional. Os próprios políticos não fizeram, os políticos não fizeram muita coisa para atender essas pessoas. Violência urbana vai aparecer por causa do desemprego. As pessoas que chegavam na cidade em busca de emprego, só que não tinha emprego para todo mundo, então vai ter o desemprego e o desemprego vai levar a uma violência urbana. Poluição, devido aí ao aumento nas indústrias, número de automóveis, habitantes, todas essas questões vão levar à poluição, contaminação do ar, das águas e também as enchentes. Vão começar a aparecer enchentes por causa principalmente de grandes edificações, asfaltamento, que vai impedir que a água da chuva infiltre no solo, vai por causa também do desmatamento que vai acontecer nas grandes cidades, o lixo industrial, o lixo residencial e vai provocar as enchentes. Então são aí os quatro principais problemas, lógico, e tem muitos outros, mas os principais problemas aí os problemas urbanos: favelização, violência urbana, poluição e enchente. Ok, gente? Então a gente fica por aqui. De novo, vou pedir para que vocês, quando forem estudar, deem uma lida no livro e no caderno, assistam essa lógica para vocês assistirem esse vídeo, mas deem uma lida no caderno e no livro. E quando forem fazer a questão, quando forem fazer a prova, prestem bastante atenção, leiam com calma, podem consultar. E aí, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tirem a nota máxima, porque vocês têm tudo para tirar uma nota máxima nessa prova. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no WhatsApp, ok? Valeu, galera!